Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. O Osmar fez um comentário aí, né? Ele percebeu que a Aninha, quando ela fala, né, alguma coisa que ela quer dizer dela mesmo, ela fala na terceira pessoa, né? Então, se vocês prestam atenção aí nos vídeos que tem aí, quando eu tô conversando com a Aninha, você pode ver que a Aninha sempre tá falando: a Aninha gostou de tal coisa, a Aninha tá fazendo não sei o que, a Aninha ela tá falando dela mesma. Então, e como a Aninha fala dela mesma, né, usando esse termo, o nome dela, né, a Ana tá fazendo isso, né, coisa do tipo assim, que a turma fala aí, conversar na terceira pessoa. E quando o Osmar fez esse comentário, até eu respondi para ele ali que na verdade na vida a gente tem dois momentos, todo mundo, né, tem no mínimo, né, dois momentos da vida que faz esse tipo de uso, né, falar na terceira pessoa. Uma é quando a gente é criança, né, e a outra é quando a gente se torna pai, as mulheres aí, mãe, né. Mas por que eu acho que isso aí é um ponto de vista meu, né, uma opinião minha, isso não quer dizer que todo mundo faça isso, mas eu vejo assim, no modo geral, acontecer dessa forma aí. Por exemplo, quando a gente se torna pai, e toda vez que a gente vai conversar com nossos filhos, a gente se dirige a eles falando o quê? Papai e mamãe, né? Tudo que a gente vai falar, se eu for falar alguma coisa, eu não vou falar assim, eu, né? Pra Aninha no caso. Eu falar, papai vai fazer tal coisa, papai vai trabalhar, papai vai no mercado. Eu não falo pra ela assim, eu vou no mercado. Mesmo porque, para uma criança, a gente usa muito esse termo papai e mamãe. Por quê? Porque na cabeça da criança, né? Papai, a imagem que vem dela sou eu, né? E mamãe, a imagem que vai vir vai ser da Harumi. Então a gente fala muito dessa forma aí. Então o que na cabeça da criança fica, né? A cabeça da criança também, da mesma forma que eu tô falando de mim mesmo, eu tô falando papai. Então, quando ela vai falar dela mesmo, então é natural, né? A gente chama ela de Ana-chan ou chama ela de Aninha, né? Então é natural que ela pegue esse termo aí, o nome dela, Ana ou Aninha, e use isso quando ela quer se referir a ela mesma. Então por isso que eu falei que no mínimo 2 vezes na vida a gente sempre vai usar esse tipo de modo de conversar, né, na terceira pessoa. E quando eu comentei isso também, é engraçado que hoje eu estava conversando com a Harumi. Eu não sei por qual razão entrou nessa conversa e eu comentei isso, né, que o Osmar tinha falado sobre isso, da Aninha. Aí até ela falou assim, e a Aninha já passou da época, né? Ela já tinha que estar usando o eu, né? Aí eu até comentei pra ela, mas até eu, hoje, eu uso ainda isso, né? Eu falei pra ela que às vezes, né, quando eu tô ali à noite preocupado com alguma coisa, né? E às vezes eu fico pensando assim comigo mesmo e eu fico falando pra mim mesmo: Júlio César, você vai conseguir fazer as coisas, você vai conseguir né, vencer esse obstáculo. E eu fico assim: Júlio César, você, quer dizer, dá a impressão que é uma outra pessoa que tá falando de mim, né? Pensando assim, colocando isso em prática, né? Porque eu tô falando, tipo, Júlio César e você, como se fosse uma outra pessoa, mas eu tô falando de mim mesmo, tô pensando de mim. Eu não falo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou, né? Eu costumo pensar dessa forma. E vocês, como que vocês pensam quando você chega num dia aí que, por exemplo, deu muita coisa errada lá no trabalho, o trânsito estava ruim, aconteceu alguma coisa muito ruim e você chega em casa muito preocupado e pensando em sair dessa situação, você pensa o quê? Eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir melhorar, ou você pensa o nome, né, seu nome, e vou conseguir melhorar e vou conseguir vencer, né? Então eu acho que existe isso mesmo, né? Da mesma forma que eu penso dessa forma, só que eu não costumo, quando eu estou conversando com alguém, eu uso o termo eu, né? Eu não falo na terceira pessoa, né?
Mas, assim, dizem, né, eu não sei se também isso é uma verdade, eu já vi aí uma matéria dizendo que existe um estudo que fala que a pessoa que geralmente usa a terceira pessoa para falar, para conversar, ela consegue, como se diz assim, ela se sai melhor desses momentos de estresse, assim, né? De uma certa forma, o nosso cérebro, na hora que você usa na terceira pessoa, em alguma fração de segundos, assim, no seu cérebro, você já é uma outra pessoa, né? Então você está vendo aquilo do lado de fora, né? Nesses milésimos, nessas frações de segundos aí, né? Então é com isso aí que o estudo diz que a pessoa consegue se sair melhor nessas situações, né? Ela consegue voltar mais, né? Pro lado melhor, sair dessa situação de estresse aí. Não sei se isso realmente é verdade, se isso faz realmente alguma diferença, mas existe esse estudo aí que fala sobre isso aí, né? E como esse estudo mesmo diz, então a gente consegue regular melhor as nossas emoções aí. Beleza, pessoal? Então isso aí é só uma curiosidade também que eu trouxe com relação a isso de falar em terceira pessoa, e que, na verdade, respondendo esse comentário, eu me senti nessa situação também, e aí eu trouxe isso em vídeo aí pra gente conseguir aí bater um papo, e é uma troca de experiência que a gente tem aí, como eu sempre falo, né? O intuito meu é de ter essa proximidade com vocês aí. Então deixa aí no comentário aí quem é mais aí que se vê nessa situação, né? Quando tá numa situação meio complicada assim, se vocês também pensam assim dessa forma na terceira pessoa ou não. Aí vamos ver aí se tem muita gente que também tem esse hábito aí, beleza? Então é isso, hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!